Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o doutor Fernando Cerqueira, um grande nome da magistratura pernambucana, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Doutor Fernando, o senhor vai ter agora um episódio fantástico. Será o presidente nos 200 anos do TJ, né? Exatamente, João. Nós estamos comemorando os 200 anos de criação do Tribunal da Relação de Pernambuco, que é o quarto tribunal mais antigo do Brasil e tem uma história maravilhosa, né? Em que data? É no dia 6 de fevereiro. Ele foi a carta Para a semana, então, né? Exatamente, daqui a 2 semanas. Ele foi a data da carta régia do rei Dom João VI, né, que assinou a carta régia como o último ato, praticamente, dele, porque logo depois, né, de 1821, ele voltou para Portugal e o Brasil declarou independência. E já começou com desembargadores? Ele, quando foi criado, houve a nomeação dos desembargadores e, na verdade, o que aconteceu é de que a história registra que nós tínhamos aqui o Tribunal da Bahia, que é o tribunal mais antigo do país, ele tem 400 anos. E aí, logo depois, foi fundado o Tribunal do Rio de Janeiro, em razão da vinda da família real para o Rio de Janeiro, ter se estabelecido lá e ter feito a capital do reinado. E logo em seguida foi criado o Tribunal da Relação do Maranhão, e em quarto lugar, devido às reclamações muito grandes que havia da população aqui de toda a região vizinha a Pernambuco e do próprio Pernambuco, foi criado o Tribunal de Pernambuco. Mas é bom registrar, por exemplo, que Pernambuco naquele momento, naquela época, vivia um momento de muita atenção do reinado de Dom João VI, porque em 1817 nós tivemos a Revolução aqui em Pernambuco. Então, por isso, nós passamos a ser vistos pelos olhares da corte, não é, de forma especial, e que aí se precisava realmente ter um tribunal da relação vinculado ao reino para que pudesse realmente dar as decisões em relação à justiça. Evidentemente que nós estamos aí em tempo de pandemia, mas o que é que o senhor pretende fazer para assinalar essa data tão importante? Bem, não poderíamos deixar de passar em branco, né? Vamos fazer uma sessão especial no dia 8, porque o dia 6 é o sábado, mas vamos fazer no dia 8. Vamos colocar no tribunal a placa comemorativa com os membros do tribunal que está completando 200 anos de criação, né? Estamos cunhando a medalha, né, comemorativa do mérito judiciário, né? Vamos colocar lá a carta régia. Nós, inclusive, mandamos fazer um móvel expositor no estilo manuelino, como é a tradição do mobiliário do Tribunal de Justiça, e vamos expor a carta régia que foi assinada pelo rei, exatamente na entrada principal do Salão dos Passos Perdidos. E o senhor pensa em trazer o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo? Evidentemente que ele está sendo convidado. Eu não sei se ele viria em razão da pandemia, não é? Mas ele tem viajado, ele foi lá para a eleição do Amapá e tudo, pode ser que ele... Bem, está sendo convidado. Eu espero que Sua Excelência possa vir nos prestigiar. O senhor está completando 1 ano como presidente do tribunal. O que é que o senhor daria como principais ações da sua administração? João, tivemos muitas, porque foi um ano muito difícil. Logo no início, né, eu passei, logo no início, assim que tomei posse, passei 2 semanas internado, né, com um problema de saúde. Logo depois que eu volto, que reassumo, vem a pandemia, né? E aí, logo no início, ficamos perdidos, né? Ninguém esperava que tudo ficasse fechado e ninguém sabia o que fazer, né? E passamos aí o mês de março e o mês de abril patinando sem realmente norte, né? Nós procurávamos o que fazer, mas devagarinho nós fomos acertando. Nós já tínhamos um sistema eletrônico, né, que nós utilizávamos para a realização de sessões e de audiências. Então, colocamos esse sistema
em prática, não é? Essa foi também a experiência de outros tribunais no Brasil. Fomos aprendendo com informações de uns com os outros, não é? E então recolocamos no final de abril já o tribunal para funcionar normalmente, fazendo sessões e audiências no primeiro grau, tudo de forma virtual. E aí tivemos que fazer, logo de início, na segunda semana de março, quando ocorreu a pandemia, tivemos que tomar medidas muito sérias, especialmente na área financeira, econômica, fazer retração de pagamentos, suspendemos pagamentos de férias, 13º, reduzimos horas extras, suspendemos pagamento de alimentação, de vale-transporte, tudo, né? Renegociamos os nossos contratos até setembro, porque imaginávamos que em 6 meses estaríamos livres dessa pandemia, mas o fato é que, a partir daí, o judiciário começou realmente a se movimentar, a trabalhar, não é? E começamos, então, a frequentar o tribunal. Desde o final de abril, que eu vou todos os dias, de 9 horas da manhã até 9 horas da noite, eu estou lá no gabinete da presidência. Todo o meu pessoal que trabalha também está conosco, todos os diretores do tribunal, não é? Os juízes e desembargadores é que hoje trabalham mediante agendamento virtual, mas a direção do tribunal continua lá firme. E realizamos nesse último ano, João, o que eu jamais pensei em realizar. Foi muita coisa, muita coisa. Eu me surpreendi agora, quando nós estamos agora preparando o relatório para apresentar na primeira sessão do tribunal, né, na sessão de abertura do ano judiciário, que vai ser agora em fevereiro, e me surpreendi com a quantidade de realizações que fizemos. Veja, nós fizemos uma reforma de 2 comarcas, 2 fóruns, Exu e Flores, né? Inauguramos os fóruns de Aliança e de Abreu e Lima, né? Retomamos a obra de Limoeiro, do Fórum de Limoeiro, fizemos a lei de custas, que é uma lei que estava obsoleta para nós, em razão do Código de Processo Civil. A lei é de 1997 e estava desatualizada por conta do novo Código de Processo Civil. Não houve aumento de custas, como isso foi falado, não houve isso. O que aconteceu, na verdade, foi uma ampliação das hipóteses de incidência de pagamento em razão dos atos que são praticados e criados pelo novo Código. Mas não houve, basicamente, aumento de custos. Quanto por cento das ações do tribunal são de graça? Quanto por cento? Nós temos na faixa de 75% a 80% das graça. Ações que funcionam com gratuidade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Cerqueira, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Cerqueira. Agora nós vamos lembrar o seu tempo de magistrado. No tempo que o senhor era juiz aí pelo interior, tinha muito feminicídio, ou o feminicídio agora virou moda? Ou matavam muitas mulheres naquele tempo? Não, talvez isso não fosse divulgado, não é, João? Eu estava agora conversando com a desembargadora Deise a semana passada, que é a coordenadora do programa de violência doméstica, e especialmente em relação à mulher, e eu fiquei assim impressionado com os números que nós temos em Pernambuco. Não estou falando nem no Brasil, né? É impressionante a violência doméstica, como, apesar de cada vez mais combatida, ela tem aumentado cada vez mais. É impressionante isso. E quando o senhor era juiz, tinha muito? Olha, porque é exatamente isso que eu digo a você, que não havia essa abertura naquela época. Matava, né, as mulheres. Mas acontecia, na verdade, o que havia mais era que nós sabemos que as mulheres eram subjugadas, né? Não eram bem tratadas no ambiente familiar, mas nós não tínhamos conhecimento como temos hoje, né? Hoje já existe uma consciência, né, que a mulher já sabe que não pode ser assim, tem que denunciar, né, tem que tomar as providências para que nós possamos auxiliar.
Eu tenho a impressão que o ponto máximo da carreira de um magistrado é o júri, né? O senhor tem saudade do júri? Não é necessariamente para o magistrado, é para o advogado. Eu diria, João, eu tenho uma concepção diferente do sistema penal. Eu diria que hoje, no nosso país, o júri é um teatro, não é? Em que o advogado vai fazer uma defesa de tese, sempre foi, não é? Vai fazer uma defesa de tese ali para mostrar os seus conhecimentos e como, por exemplo, em relação a outros casos, digamos, no momento de política, muita gente diz muita coisa, mas na verdade você aproveita muito pouco. Então, o júri também é assim, não é? O júri se fala muito, mas, na verdade, o que deveria ser apreciado em um julgamento seriam as provas, não é? O que é que dizem as provas? Cometeu ou não cometeu o crime de homicídio? Não é? Cometeu de que forma? Isso é o que deveria ser apreciado, não é? Mas, na verdade, são teses que se defendem, não é? E que as pessoas acham realmente um sistema muito bonito. Pode até dizer que é democrático porque é julgado pelo povo, não é? Mas penso eu que nós deveríamos ter um outro sistema que funcionasse melhor. Agora, eu me lembro que no meu tempo de repórter, tinha uns advogados famosos no júri, Brito Alves, era Boris Trindade, Zé Davi, eram especialistas, né? Eu acho que hoje não tem mais, não. Exatamente, né? Porque se especializavam nessa área e eram mestres da oratória, não é? E as pessoas gostavam realmente de ver esses profissionais atuando no tribunal do júri. Para eles, aquele advogado atuando no tribunal do júri era o máximo possível, né? E, na verdade, hoje nós temos uma variante muito grande de especialidades, não é? Em que o próprio advogado não apenas atua no primeiro grau, como no segundo grau, faz defesa, sustentações de suas teses, não é? Mas naquela época nós tínhamos um número menor de profissionais e eram profissionais donos de uma belíssima oratória. Olha, o conterrâneo do senhor, que é o presidente do Tribunal Superior, né? Ele agora apresentou uma tese que os advogados estão danados, né? Ele quer que os deputados façam uma lei diminuindo o número de recursos. O senhor acha que tem muito recurso ainda? Eu acho. O nosso sistema recursal, ele é muito complexo. Não é? Mas o alagoano, como é o nome dele? Humberto Martins. Que, aliás, é muito ligado a Pernambuco, ele só vive aqui. Sim, claro. Ele é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, foi corregedor nacional do CNJ, não é? Tem uma carreira brilhante, foi diretor da Escola Nacional, trabalhei com ele na Escola Nacional, e é uma figura humana notável, né? É um homem realmente de muito talento. Na verdade, todos nós sabemos que o nosso sistema recursal ele é muito complexo, e nós deveríamos ser mais objetivos, né? E restringir muito os recursos aos objetivos do caso em si, e não divagar com teses, não é? Isso não pode, a população não entende isso. A população quer entender que nós estamos julgando um caso, o caso deve ser apresentado de forma objetiva e deve ser julgado de forma objetiva. Olha, o julgamento é de colega do senhor, disse que o senhor deu um show na corregedoria. Da corregedoria tem saudade? Tenho. Mas ali é complicado, né? Mas tenho muita saudade. E tenho, João, porque não era época de pandemia. E aí nós realmente tivemos a oportunidade de fazer muita coisa, não é? Na presidência nós fomos tolhidos nesse último ano pela pandemia. Conseguimos fazer, como eu disse a você, que até me surpreendeu, conseguimos fazer muita coisa, mas a corregedoria foi mais vibrante. Nós íamos até as comarcas, fazíamos fiscalização, tinha também a questão dos cartórios extrajudiciais, não é? Que é um trabalho importantíssimo da corregedoria, de fiscalização, de orientação. Então a corregedoria uma parte do judiciário que é muito dinâmica,
né? Ele tem aspectos não apenas de orientação, fiscalização e administração. Então, é muito bom, foi uma excelente experiência. Mas o senhor puniu um bocado de juiz, não foi? Não é bem assim. Nós tivemos os processos, tanto contra magistrados, contra servidores também, não é? E procuramos nos conduzir da forma mais imparcial possível e mais transparente possível. Nós concedemos direito de defesa a todos que, infelizmente, foram apanhados por esses procedimentos legais e levamos para julgamento pelo órgão, pelo Conselho da Magistratura e o Conselho de Justiça Estadual. Olha, eu não sei se esse dado é sigiloso, mas ainda hoje tem juiz de Pernambuco que precisa de ter segurança. E antigamente tinha uma juíza de Jaboatão que ela não podia... nós temos uma comissão de segurança que detecta os casos em que os juízes realmente estão sendo ameaçados. Nós temos o caso de, hoje, 4 juízes em segurança máxima, não é, acompanhados, inclusive, pelo pessoal da SDS, e temos também alguns outros, parece que 2 juízes que são acompanhados pela assessoria policial do tribunal. A situação ainda não é bem definida na questão da ameaça, mas a assessoria policial, ela trabalha muito próximo do juiz que está nessa situação. Temos alguns casos, sim, tivemos um caso muito delicado agora em Surubim, não é? Onde nós tivemos lá conhecimento de um crime organizado que havia, não é? E por esse motivo estava todo mundo realmente com certo receio de trabalhar nos processos, e a Corregedoria foi lá com o desembargador Luiz Carlos Figueiredo e sua equipe e colocou tudo em ordem. Né, colocamos para trabalhar 3 juízes sem rosto, né, para exatamente tirar a responsabilidade dos juízes locais, e deu certo, muita coisa saiu, acalmou a situação, você não está mais ouvindo falar nesses crimes que estavam ocorrendo em Surubim. Né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Cerqueira, que é presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Cerqueira, que é presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que está completando no dia 6 de fevereiro 200 anos, né? Uma história realmente fantástica. Doutor Fernando, um assunto polêmico, audiência de custódia. Qual é a opinião do senhor? A audiência de custódia é uma experiência vindo do Pacto de São José da Costa Rica, que aproveitou uma experiência norte-americana. A experiência norte-americana é porque o sistema judiciário nos Estados Unidos, ele é formado por juízes de carreira, aliás, juízes de carreira na Justiça Federal e juízes eleitos na órbita estadual. E entre esses juízes eleitos, inclusive, tem os juízes eleitos municipais, em que eles trabalham com os juizados especiais e nas audiências de custódia. Com isso, e em relação às comarcas, que engloba alguns municípios, que eles chamam counties, eles fazem as audiências de custódia com a apresentação física do preso e, em alguns casos, com a apresentação virtual. Né? Então, mas o normal é a apresentação física. Né? E é muito importante que essa apresentação seja feita, porque o juiz vai apreciar não apenas a legalidade da prisão, mas como também a incolumidade do preso. O preso tem seus direitos também. Quando uma pessoa é presa, ela tem que ser bem tratada a nível de dignidade, não é? E encaminhado ao juiz para que veja a legalidade da sua prisão. É isso para que serve a audiência de custódia, para a apresentação imediata ao Poder Judiciário de qualquer pessoa que venha a ser preso. Então, esse sistema que foi aprovado pelo Pacto de São José da Costa Rica, foi divulgado para todo mundo e hoje vários países aplicam. A Argentina, por exemplo, aplica muito bem. No Brasil, nós temos uma certa dificuldade. É porque nós não temos aqui justiça municipal, nós não temos
juízes municipais. Então, são os próprios juízes do estado de Pernambuco que participam das audiências de custódia. Com a pandemia, nós dividimos, aliás, Pernambuco é o estado que tem o melhor sistema de custódia do Brasil, porque foi, não comigo, mas com 2 presidentes anteriores a mim, na época do desembargador Leopoldo, foi desenvolvido assim um sistema com polos. E nesses polos trabalham os juízes que estão próximos daquelas comarcas, né, em sistema de rodízio, né, e de compensação. Né? Quando ele trabalha no sábado e no domingo, ele compensa com uma segunda ou terça-feira. Então, mas nós utilizamos esses juízes para o polo. Também movimenta o promotor, movimenta o delegado, movimenta também as autoridades policiais militares, né? Enfim, é um sistema muito, eu diria, multidisciplinar, né? e de um custo caro. Né? Quando veio a pandemia, nós passamos então a utilizar a audiência de custódia de forma virtual. Não é? E quando a pandemia realmente aumentou, nós tivemos até de parar a forma virtual, porque nós tivemos alguns problemas, especialmente em relação ao sistema policial, de apresentar essas pessoas mesmo nas dependências policiais. Então, nós paramos por algum tempo, mas agora o CNJ determinou que Pernambuco e o Brasil voltasse a fazer as audiências virtuais. Então, o juiz vai para lá, o promotor, o delegado, o assistente judiciário, que é o defensor público, né, vão para lá, mas o preso não precisa se deslocar. O preso é apresentado lá onde ele foi autuado, e aí é apresentado ao juiz, que faz aquela audiência para verificar sobre a legalidade e sobre a incolumidade do preso. Na sua administração, o senhor usou muito a informática? Demais. Foi a salvação. Foi a salvação, né? Foi a salvação. Se nós não tivéssemos um sistema, e veja, nós não temos ainda plenamente um sistema informatizado totalmente no Estado. Nós trabalhamos com a informática, todos os municípios dispõem de rede de computadores, mas nós não temos ainda todos os processos físicos digitalizados para o sistema eletrônico. E estamos fazendo isso. Foi uma das coisas boas que nós fizemos. Nós avançamos, contratamos empresas para fazer digitalização. Eu espero, até o mês de março, ter todos os processos cíveis digitalizados e incluídos na plataforma Cível, e acredito que até agosto deste ano os processos criminais. Então vai ser muito mais fácil de trabalhar. É tanto que fizemos as agregações de comarca agora, foi reduzindo, claro, isso reduz um custo para o tribunal, né? E permite que de forma eletrônica nós possamos trabalhar nesses processos. Nós queremos agradecer, doutor Fernando, dar os parabéns, realmente ele vem fazendo a administração notável, e dar os parabéns à Justiça de Pernambuco pelos 200 anos do 4º tribunal criado no Brasil, que comemora os 200 anos no dia 6. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.